noite a todos. Também agradeço aqui, né, o convite, né, que me foi formulado na pessoa do Raul, né, Jungmann. Uma satisfação, um prazer, né, estar sempre aqui ao lado do professor Fernando Scaff, né, meu orientador, né, professor Júlio, né, não conhecia, né, um prazer também estar aqui. E mais uma dobradinha aqui, né, professor, a gente debatendo tributação da mineração e reforma tributária para a mineração, né. Já esteve em outros eventos, né, no passado. Bom, mas especificamente sobre o artigo 19, eu acho que em algum momento vai ter depois um outro período para a gente falar sobre aspectos mais gerais da reforma, né, e outros problemas, né? Mas falando do artigo 19, né, que acho que é o que está aí na pauta da pergunta, logo quando saiu, né, a aprovação da PEC 45A, né, na Câmara dos Deputados, eu publiquei um artigo no Conjur. No dia seguinte, né, eu já mandei esse artigo, dizendo lá, né, o que eu penso sobre o assunto e não mudei de entendimento, né, em relação a esse aspecto, né. Continuo pensando, né, primeiro, que é justamente uma tentativa, primeiro dos estados, né, como o professor disse, de ressuscitar, né, aquela possibilidade que os estados tinham até 1996, né, quando foi editada a Lei Candir, de tributar as exportações de produtos primários e semi-elaborados, ou seja, os estados nunca se conformaram, né, com a perda desse direito. Houve ali durante muito tempo, né, um debate a respeito, né, das próprias é, compensações, enfim, né, que seriam devidas em razão da aprovação da Lei Candir, né? Mas acabou que o valor não foi satisfatório para os estados e pouco tempo depois, principalmente quando ocorreram, né, os acidentes aí de Mariana e Brumadinho, dentro daquele clima, né, político que o acidente criou, o Congresso Nacional se movimentou a criar, né, apresentar projetos de emenda à Constituição para alterar, né, o cenário e permitir novamente que houvesse tributação de exportações do Brasil. Então, quer dizer, a gente está o tempo inteiro com essa tensão, desde 1996, né? E esse episódio agora da PEC 45, né, com esse artigo atual 19 de contribuições sobre primários elaborados, para mim, é isso, né? Agora, o mecanismo que foi criado para voltar para esse cenário pré-Lei Candir é um mecanismo que mostra também outros problemas do nosso federalismo, né? Que é essa questão, quer dizer, dos estados, além, né, de precisarem, né, dessas receitas decorrentes das exportações que foram desoneradas desde 96, passaram a criar taxas aí de constitucionalidade duvidosa, né? Ou seja, esses tributos, né, que a gente tem chamado aí de exóticos, né, em outros eventos, e essas contribuições que, a bem da verdade, começaram a ser criadas, né? Primeiro no Mato Grosso, com o FETAB, né, no ano de 2000, né, que tem por alvo exclusivamente ali o agronegócio, mas depois se expandiu para outros estados, né? Ou seja, a moda pegou no Mato Grosso do Sul, com o Fundersul, né? O Pará criou também a sua contribuição destinada a fundo, né? Tocantins criou, Goiás, né, com uma contribuição que arrecada aproximadamente 200 milhões de reais por mês, né, do agronegócio da mineração. Então, quer dizer, é óbvio que diante da incapacidade dos estados, né, fazerem frente às suas despesas públicas e realizar investimentos com as suas fontes de custeio tradicionais, né, ou seja, principalmente a ICMS, né, o que restou aos estados? As competências abertas das taxas, né, no artigo 145, e buscaram essas pretensas contribuições, entre aspas, voluntárias, né, que se você não pagar, você paga ICMS nas exportações. Né? Basicamente, essa é a estrutura. E como essas contribuições, né, que vieram em razão desses programas federativos, né, passaram a ser desafiadas perante o Supremo Tribunal Federal, e houve um susto muito grande para o Estado de Goiás em relação ao Fundeinfra, porque o ministro Toffoli, quando recebe a ação direta de inconstitucionalidade, defere monocraticamente a medida cautelar e suspende a contribuição, né, ao Fundeinfra em Goiás. Né? E faz isso com argumentos muito contundentes, né, e corretos. Posteriormente, quando essa cautelar foi para referendo em plenário, ela não foi é, referendada, prevaleceu uma posição que alguns leram de uma forma e eu li de outra. Tá? Para mim, a minha leitura do, da não aprovação, né, do voto, do não referendo do voto do Toffoli em plenário, na cautelar, se deve, primeiro, a uma alta sensibilidade que o Supremo Tribunal Federal tem demonstrado com relação às finanças dos estados nos últimos anos, né? Ou seja, na dúvida, preserva as finanças estaduais. Basicamente, isso tem sido um fundamento, um critério, né, que o Supremo tem adotado. Né? E segundo, o Supremo no passado chegou a julgar a contribuição do Fundersul no Mato Grosso do Sul,
um julgamento que não foi muito bom, as premissas teóricas não estavam bem assentadas, né? E elas divergiam em algumas passagens, vamos dizer assim, do voto do ministro Toffoli. Então, o que que o plenário do Supremo decidiu, né, em termos de o que que eu extraio ali de ratio decidendi, né, dessa cautelar? Foi o seguinte, olha, não dá para saber nesse momento, em uma análise perfunctória de cautelar, qual que é a natureza jurídica dessa contribuição, entre aspas, que o Estado de Goiás criou. E considerando a fragilidade das finanças públicas estaduais, eu vou preservá-la, né? Então, quer dizer, houve ali a cautelar inicialmente suspendendo a lei, depois isso caiu, né? E aí vem a discussão de reforma tributária. Os estados precisando conferir apoio a esse processo legislativo. O que que o governador Caiado fez? Né, com receio de que o Supremo Tribunal Federal pronuncie a inconstitucionalidade da sua contribuição, né, que está arrecadando, como eu disse, aproximadamente 200 milhões de reais por mês. Né? Foi o seguinte, eu apoio a reforma se você convalidar a minha contribuição. E a forma da convalidação está clara no texto, apesar do texto ser muito ruim, né, do artigo 19. Quer dizer, aqueles estados que criaram as contribuições até determinada data, salvo engano, março de 2000, abril de 2023, né, poderão substituir essas contribuições por outras incidentes sobre produtos primários e semi-elaborados. O que é isso? Eu passo a encontrar, não na jurisprudência, mas numa emenda à Constituição, um suporte, né, de validade para que eu tenha aquela fonte arrecadatória, né, que eu criei no passado. Quer dizer, então, na prática, resumindo a minha fala, o que a gente tem? Um problema federativo, né, que culmina num problema jurisprudencial, né, e numa oportunidade de vender o apoio numa reforma tributária em troca de uma convalidação, né, desse pretenso tributo de constitucionalidade duvidosa em troca do apoio, né, do Estado a esse tipo de reforma, né, que está sendo feita. Né? O que vai acontecer? Muito provavelmente, como o professor disse, vai passar, ou seja, a gente sabe que no Senado hoje vai passar. Tá? A tentativa, né, que eu pelo menos tenho levado a mensagem, né, é para minimizar danos, ou seja, tornar essa contribuição não cumulativa, porque ela é nacional, né? Quer dizer, sabe-se lá quantos estados vão poder criar isso, né? Mas não consigo pensar, como dito aí pelo Raul Jungmann, que só 5 ou 4 estados vão ter uma contribuição como essa. Quer dizer, uma competência nova que a Constituição dá aos estados para criar um tributo que nunca existiu e só 5 estados ou 4 vão poder criar. Né, né professor? Não faz sentido, né? Então, quer dizer, se vai ser uma contribuição De nacional, realidade, né? tem que ser não cumulativo, né? E não pode incidir sobre exportações, porque senão a gente fere um princípio da reforma tributária, né? Então, com essas duas medidas, sendo não cumulativa, podendo os créditos ser usados até para compensar a IBS, né? E não incidindo sobre exportações, você minimiza danos. Agora, o ideal realmente é que não fosse aprovada, né? Mas se É. for, né, independentemente de qualquer coisa, será passível de questionamento judicial, né? Por alguns fundamentos que a gente pode aprofundar depois. Ô, Júlio, mas só para te explicar o porquê que eu penso que é convalidação, talvez não tenha ficado claro. Por exemplo, pega o estado de Goiás, né, com o Fundeinfra. A contribuição pretensa ao Fundeinfra incide sobre o quê? Produtos minerais e produtos agropecuários. São todos primários e semi-elaborados, certo? Só que ela hoje chama contribuição ao Fundeinfra, né? Aí o que o Estado vai poder fazer? Ele vai poder substituir essa contribuição, ou seja, realmente, formalmente, a que ele tem some, né? Ele vai criar uma outra, que essa sim vai ter suporte numa competência constitucional, que vai incidir sobre as mesmas coisas que a contribuição ao Fundeinfra já incide, né? Então, quer dizer, na prática é a mesma contribuição que está mudando de roupagem, tá? Então, por isso que eu disse Tá. convalidação. Começando pelo imposto seletivo, né? Acho que talvez seja o mais complexo aqui para a mineração, né? O que eu vejo como problema? Primeiro, o professor já disse, né? Quer dizer, o imposto seletivo ele tem na redação dele, né, a possibilidade, eu não vejo como uma certeza, mas pelo menos como uma possibilidade de ser, ao mesmo tempo, plurifásico e cumulativo, né? O que é um desastre, né? Ou seja, um imposto que vai ter abrangência, que vai ser outro problema que nós vamos falar, né? Que esse imposto tem, sendo plurifásico e cumulativo, né, economicamente é um imposto que é um desastre, né? Por que eu digo isso? Porque tem questões minúcias no texto, tá? Por exemplo, tem um vocábulo ou, né, que diz lá que ele pode incidir sobre operações, né, de comercialização, salvo engano, né, comercialização, produção ou importação, né? Então, esse ou você pode interpretar ele textualmente como sendo uma alternativa só para importação, ou seja,
se incide na importação, não incide na produção, na comercialização, ou como uma alternativa em todos os vocábulos que estão presentes ali, né? Então, ou comercialização, ou produção, ou importação. Se for isso, textualmente se admite a monofasia, né, desse imposto, né? Agora, se você entende que não, ou seja, no mínimo comercialização e produção não teria essa restrição da alternatividade do vocábulo ou, né, você está dentro de um tributo potencialmente polifásico, no mínimo, da cadeia nacional, né? E tem outro problema, porque a monofasia ou a polifasia vai depender se eu estou diante do mesmo bem ou se eu estou diante de insumos. Por exemplo, se eu considerar que o importação está fora, né, da polifasia, mas a mineradora vai lá e compra, por exemplo, carvão mineral para pelotizar ou para sinterizar no seu processo, certo? O carvão mineral, obviamente, vai ter imposto seletivo quando for importado, né? Quer dizer, se tem alguma coisa que eu tenho certeza que vai ter imposto seletivo, é a importação de carvão mineral. Então, vai ter lá o imposto seletivo. Aí a empresa vai produzir o seu produto, certo? Vai vendê-lo. Vai ter outro imposto seletivo sobre outra coisa, que não vai ser carvão mineral. Então, quer dizer, veja que eu tenho plurifasia, mas mesmo com a restrição do vocábulo ou, porque eu não sou um comerciante de carvão. Eu vou usar o carvão como insumo do meu processo industrial, né? Aí vou vender, por exemplo, um minério, né, ou um produto industrializado a partir de insumos minerais, por exemplo, para uma empresa siderúrgica, metalúrgica, né, enfim, que depois vai pagar imposto seletivo também, em razão de ser outro produto lá na frente, e por aí vai, né? Então, quer dizer, me preocupa muito esse aspecto, né, de ser um tributo que vai incidir em vários elos da cadeia produtiva, inclusive importação, né, sem garantia de não cumulatividade. A lei pode dar a não cumulatividade, mas a Constituição não obrigou, certo? Então, quer dizer, no pior cenário, ele é plurifásico e cumulativo, certo? O segundo problema do imposto seletivo é a sua abrangência. O que é prejudicial à saúde ou ao meio ambiente? Eu te digo, Júlio, tudo. Tudo é prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Tudo. Absolutamente tudo é prejudicial, né? Então, especialmente ao meio ambiente, quer dizer, porque qualquer atividade humana causa impacto ao meio ambiente, certo? Ou seja, o fato de nós existirmos no planeta Terra está impactando o meio ambiente. Não existe nenhuma atividade econômica que seja realizada sem causar impactos ao meio ambiente. E aí é preciso que a gente faça uma distinção. Uma coisa é impacto, outra coisa é dano. O impacto ambiental é lícito, ele é autorizado pelo direito, né? E no processo de licenciamento de um projeto, o que se faz? Se identifica quais são os impactos e se ajusta, junto com o órgão ambiental, quais são as medidas mitigadoras desses impactos que são autorizados. Então, como que pode o direito, ao mesmo tempo, autorizar o impacto ambiental e penalizá-lo posteriormente com a imposição de um imposto seletivo? É uma atitude que me parece contraditória, né? E também me parece contraditório com o próprio escopo de se criar um tributo que pretensamente tem uma feição preponderantemente extrafiscal. Se a função do imposto seletivo não é arrecadar, e sim, né, induzir comportamentos, né, dos agentes econômicos, por qual razão que ele tem uma abrangência que pode alcançar absolutamente tudo e todos, né? Então, quer dizer, isso não me parece extrafiscalidade, né? Me parece juízo de conveniência de arrecadação da União, que vai poder, quando quiser, né, gravar um pouco mais a alíquota aqui ou lá, impor aqui ou lá onde não tinha, né, enfim, e usar o imposto seletivo como uma válvula de escape do orçamento, né? Então, quer dizer, esses dois pontos são os pontos que mais me preocupam do imposto seletivo. Eu já fiz algumas sugestões de como alterar isso, se o caso depois a gente detalha, né? Do IBS e da CBS, eu vejo 4 problemas, que eu vou resumir aqui rapidamente, depois a gente avança, se for o caso, em alguns deles. Um problema do IBS e da CBS é econômico para a mineração. Por quê? A mineração, por exemplo, não paga IPI, também não paga ISS, né? Então, quer dizer, vou ter na junção de IBS e CBS tributos que vão ter na calibragem de alíquotas, né, uma composição de carga final que vai gerar aumento relativo de preço. Eu vou conseguir repassar esses preços na minha cadeia? Isso depende de uma série de fatores, né? Que, obviamente, quando a gente fala de mineração, parece que é uma coisa só, mas a mineração é absolutamente distinta. Eu tenho mineração de areia, eu tenho mineração de ouro, eu tenho mineração de minério de ferro, né? Eu tenho mineração de fertilizantes, enfim. Então, quer dizer, cada mercado, que é completamente distinto um do outro, tem uma elasticidade e eu preciso saber se eu consigo repassar ou não aumento relativo de preço, né? Então, que vai ter aumento relativo de preço? Vai. Vou conseguir repassar? Não sei. E tem setores que operam na ponta, né? Tem setores que operam na ponta, para o consumidor final, pessoa física, que não tem crédito. Tá? Por exemplo, areia, para fazer pequenas obras para sua residência, né? etc, etc. Né? Bom, então esse é um problema econômico, né?
problema jurídico que eu vejo são três. A questão da não cumulatividade com aquela expressão uso e consumo pessoal. O que é isso? Tá? Segundo, aí, professor, eu acho que não vai poder incidir sobre extração, não, tá? Quer dizer, nunca se sabe, né? Mas eu acho que não vai poder, não, porque ele não incide sobre bens, ele vai incidir sobre operações com bens. E operações, a gente já tem aí uma gama de jurisprudência, de doutrina, em razão do ICMS, né? Resolver. Mas o que me parece aqui é o seguinte: eu preciso do termo operação para definir a competência do IBS. Isso, pelo menos, da minha leitura da PEC, né? Só que aí a questão é: o que é uma operação com bens? E aí vem a expressão que me preocupa, inclusive direitos. Porque se são bens, tangíveis ou intangíveis, qual que é o sentido de especificar o inclusive direitos? Ou seja, eu posso ter operações com direitos que não são bens? Posso. Te dou um exemplo. Operações com direitos sobre propriedades imobiliárias. Né? Constituição de direitos que não são reais, porque, por ficção no Código Civil, direitos reais são bens. Né? Mas eu tenho direitos que não são reais. Por exemplo, uma servidão administrativa para passar uma linha de energia elétrica, né? Ou uma servidão minerária, né? Onde eu vou realizar, né, deter o meu direito de realizar determinadas atividades sobre imóvel de terceiro, que é muito comum, inclusive, como alternativa ao fato de que eu não posso comprar imóveis rurais tendo capital estrangeiro. Então, o que eu faço? Constituo servidão, nessa operação vai ter IBS, na constituição da servidão. Ou É, então, são de direitos minerários. são direitos minerários, claro, né? Só que são bens intangíveis. Esse eu já não tinha dúvida que incidir, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Primeiro, eu tenho uma hipótese, que é o inclusive direitos, que para mim está mal demarcada, né? Porque ou ela é pleonasmo, né? Ela está se repetindo ali dos bens, ou ela está inovando. Ou o texto é inútil ou ele inova, né? Dessa parte do inclusive direitos. Se ele inova, me preocupa, porque que direitos são esses, né? É, mas ainda que não inovasse, se eu ficar só nos bens mesmo, né? O que acontece? Nos países que instituíram esse tipo de tributo por aí, a gente está tentando copiar alguns, né? Todos eles fizeram isso por legislação infraconstitucional, porque nenhum deles tem a peculiaridade brasileira, né, de ter um sistema tributário todo constitucionalizado. Então, eles criaram regras de isenção sobre atos com bens intangíveis, né, ou direitos que não configuram atos de consumo, e sim de investimentos. Exemplo, mercado de capitais, né, M&A, compra de participação societárias, etc, etc. Então, o ponto aqui para mim é esse, quer dizer, na forma como está a PEC 45, me parece o IBS está muito abrangente, né, e vai possibilitar, né, que a lei complementar, né, quando tratar desse tema, grave investimentos, não só consumo. Né. E a minha terceira preocupação jurídica é com relação aos créditos acumulados na exportação. E aí afeta muito o setor mineral. Né? Por quê? Nós estamos perdendo em qualidade de redação jurídica em relação à emenda 42 de 2003. A emenda 42 diz que eu tenho direito aos créditos, à manutenção dos créditos e ao seu aproveitamento. Agora, eu só tenho direito à manutenção. O direito ao aproveitamento não está mais na Constituição, certo? E aí o que vai acontecer? A não cumulatividade do IBS da CBS, felizmente, não está baseada no pagamento, no adimplemento da operação anterior. Então, eu posso comprar de alguém que não vai pagar o imposto, vai ficar inadimplente, e vou tomar crédito da mesma forma. Só que o que isso implica para o Conselho Federativo? A ausência de caixa. Ou seja, eu vou ter créditos e o Conselho Federativo não vai ter caixa para fazer frente a todos esses créditos. Resultado, muito provavelmente, eu não vou conseguir ressarcir os exportadores. Então, se eu conjugar as duas coisas, ou seja, eu não tenho direito constitucional ao aproveitamento e o Conselho Federativo não tem caixa, o que eu faço? Não tem nem ação judicial, que é o caminho hoje, né? Você tem jurisprudência boa no STJ, com essas restrições todas você consegue, com alguma dificuldade, né? Nos tribunais estaduais, mas quando chega no STJ você ganha. Quer dizer, eu consigo sair das travas, né, para o aproveitamento dos créditos acumulados na exportação por mandado de segurança, tá? Agora, no cenário da PEC 45 que está se desenhando, nem isso eu tenho. Né? Então, enfim, são minhas três preocupações jurídicas, principalmente para a mineração, né? Investimentos, créditos acumulados e essa expressão uso e consumo pessoal, porque se eu quiser usar ela na forma como eu estou importando da literatura estrangeira, isso significa aquilo que a empresa comprou e que o sócio usa. Isso tem um nome para mim, isso é fraude à lei. Tá? Para constatar a fraude à lei, eu não preciso de texto normativo, basta fiscalização, certo? Então, para quem seria
exceto os de uso e consumo pessoal, quando eu falo do direito à não cumulatividade, é melhor tirar isso. Porque se eu deixo, por exemplo, eu vou permitir que algum fiscal interprete, né, que bens que estão sendo comprados, por exemplo, para consumo dos funcionários, alimentação, remédio, etc., não vão dar crédito, né? Ou posso chegar no limite a entender que uso e consumo pessoal, como não faz referência à pessoa física, pode ser uso e consumo da pessoa jurídica. E aí eu tenho todo o problema que eu tenho hoje para o ICMS transposto para a não cumulatividade que deveria ser plena do IBS, né? Então, quer dizer, na dúvida é melhor retirar essa expressão, na minha compreensão. Bom, só agradecer realmente a todos, né? A satisfação de estar mais uma vez ao lado aqui do meu orientador. E, bom, dizer o seguinte, a reforma é boa, né? Quer dizer, o conceito é bom, né? Mas nós temos tradições que são tipicamente brasileiras, certo? Uma jurisprudência que é nossa, e tudo isso, obviamente, se reflete na interpretação que nós teremos desse texto novo, né, que está sendo colocado. Então, o conceito como professor Scaff, né, eu acho que a coisa veio um pouco assodada, né, nesse final de ano. Porém, também fico com aquela sensação de que se não for assim, tratando-se de Brasil, as coisas não saem, né? Então, acho que nós teremos que voltar muito pacientemente, né, em um momento posterior, quando formos debater lei complementar, para tentar resolver os problemas que essa PEC vai criar, né? Ou seja, ela está abrindo demais, né? Então, a abertura para as possibilidades de dano estão claras, né? Eu acho que agora o trabalho será na lei complementar para tentar diminuir essa possibilidade, né, de problemas concretos, quando de fato a gente vê ali, né, a delimitação da regra de incidência propriamente, né, desses tributos que estão sendo criados. Para o imposto seletivo, como vai ser por lei ordinária, enfim, né, já pode ser até no ano que vem, se isso for aprovado esse ano, me preocupa mais, né? Então, a União pode fazer isso, né, com quórum mais fácil de aprovação, né, e acho que vai ficar realmente, se passar dessa forma, como uma válvula de escape para o orçamento da União, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte: nós estamos perdendo uma grande oportunidade, falando especificamente de mineração, de entender, nesse momento, o porquê que todos esses problemas que a mineração sofre, de pressões, né, desde 2011, quando começaram a criar as taxas de mineração, até esses novos fundos, Fundeinfra, FET, enfim, né, que estão onerando hoje produtos minerais, de entender o porquê que esse fenômeno acontece, né? Na minha dissertação de mestrado na UFMG, eu tentei traçar, né, algumas hipóteses para isso, e comparando com alguns outros países, por exemplo, com a Austrália, uma hipótese é que a nossa distribuição federativa está errada, né? E enquanto isso continuar errado, esses problemas vão continuar acontecendo. Então, por exemplo, lá na Austrália, que é um país obviamente minerador, né, se a gente pega toda a arrecadação sobre a mineração, 60% vai para os estados e 40% fica na União. No Brasil é o inverso. 40% fica para estados e municípios, 60% fica na União. Então, enquanto a gente não encontrar um mecanismo de reverter isso, ou seja, e de entregar a maior parte das rendas minerais, né, capturadas aí por todos esses instrumentos exóticos ou não da mineração para os estados e municípios, a gente sempre vai ter essas pressões, né, por contribuições sobre primários semi-elaborados, taxas exóticas e tudo mais, né? Então, acho que a gente está perdendo a oportunidade de fazer uma reflexão de voltar às causas, né? O porquê que a gente vive os problemas que a gente vive, né? A gente tinha um cenário pré-88 de impostos únicos, né, cuja virada de chave para a Constituição de 88 não foi bem compreendida, do porquê, por exemplo, que só o ICMS pode incidir sobre minerais, energia elétrica e combustíveis. Né? Quem que pesquisou isso seriamente? Quer dizer, falta doutrina sobre esse assunto também, né? E aí o meia-culpa nosso, né, justamente para que, acho que nós já perdemos esse bonde, né, mas que na lei complementar talvez a gente pense em como solucionar os problemas que a PEC vai criar, né? Obrigado, Júlio, professor Fernando e a todos aí que nos ouviram.